Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Nesse vídeo eu quero falar sobre o Portal 88. É o portal Conexão com Sirius, o famoso Portal do Leão. Por que esse portal ele é tão famoso? Você já deve ter visto aí alguns vídeos de astrólogos, de terapeutas, de pessoas que falam de espiritualidade comentando sobre esse portal. Eu quero trazer aqui a minha abordagem, a minha visão, o porquê esse portal é importante e também olhando por essa ótica da astrologia, principalmente com essa linha que eu trabalho, da espiritualidade, como que a gente já pode aproveitar melhor essas energias desse portal, tá? Primeiro vamos entender o que é um portal energético, tá? Portal, por que a gente fala tanto de portais? Porque os portais, eles são esses momentos onde as energias cósmicas se alinham. Então, é quando a gente tem ali os portais, por exemplo, 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, enfim. E agora o do 8 do 8. Mas a frequência dos números gera um momento de alta vibração. Cada número tem uma frequência, isso quem estuda é a numerologia. Eu não sou numeróloga, sou astróloga, eu falo aqui das influências dos astros, mas os números também têm uma frequência. Então, quando a gente tem portais energéticos, a gente tem um momento onde essas energias, elas facilitam a gente, elas comunicam a nós que aquele número está amplificado, aquela frequência daquele número está alta para que nós usamos, para que a gente sinta, que a gente aproveite, certo? E isso impacta a gente de forma pessoal e de forma coletiva. Mesmo que a gente não tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, as coisas acontecem. E isso não vai ser diferente agora na energia do portal 88. Por quê? Porque o 8, pela numerologia, ele é um número que ele fala sobre o equilíbrio cósmico. Então, se a gente deita o 8, ele parece um símbolo do infinito. Então ele vai representar que tudo no universo tem um movimento e tem uma transformação. No universo é assim, de um lado as coisas se constroem e do outro lado as coisas se destroem. Esse é o fluxo da vida. O 8 ele traz a simbologia do fluxo, do equilíbrio, tudo está seguindo uma ordem, como a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto eu vou colher, tudo aquilo que eu faço volta para mim, em grande escala ou em pequena escala. Então o 8, ele traz essa simbologia do equilíbrio, como que o universo ele diz, hora da colheita ou hora do plantio. E o 8, ele é a lei de ação e reação, Então quando a gente age desconectado com as leis universais é onde a gente gera karma, é onde a gente tem uma ação negativa. E quando a gente tem um portal 8 do 8, a gente vê aí muita colheita acontecendo. A gente vê, de um lado, muitas coisas boas e positivas, pessoas que estão construindo algo bom, recebendo as suas colheitas, e pessoas também passando por crises, países passando por terremotos, Política no governo, aqui no Brasil, não sei de onde você me assiste, mas aqui está um caos, principalmente envolvendo política, envolvendo leis, decretos de prisões, ou seja, o 8 ele tá mexendo nisso tudo, é essa lei cósmica que atua, tá? Então, o que o 8 ele ensina para nós? Ele é a prosperidade, ele é a abundância, ele é também a nossa responsabilidade pelo nosso destino, pela nossa vida, o nosso livre-arbítrio, ele é justamente o nosso poder de escolha. Se eu cometo um erro, se eu tomo uma ação ruim, se eu tenho uma falha, o 8 ele vem como quem diz assim, agora você pode fazer melhor, agora você pode fazer de outra forma. Não tenha medo de tentar de novo. Se você bagunçou de um lado, depois você vem, você corrige. Se você fez um processo que foi ruim para você ou para alguém, resolva isso. Tome resolução. O 8 é essa aplicação das leis universais. Muita gente usa o portal 88 como o portal da prosperidade, o portal da abundância. Mas o 8 ele vai te perguntar, o que tu tem feito para receber essa abundância, essa colheita? O que você tem feito de próspero? Não adianta você simplesmente querer, por exemplo, saúde. Muita gente quer saúde, mas não levanta para fazer uma caminhada. Muita gente quer prosperidade e abundância, mas não quer trabalhar. Trabalha, obrigado, não coloca a sua energia, não coloca essa intenção, essa frequência para o universo. E é isso que o 8 ele fala para nós. Nós geramos um impacto no cosmos.
nós geramos um impacto no universo. Já parou para pensar nisso? E aí é muito interessante, por quê? Porque o Portal 88, essa energia de agosto em si, sempre acontece na temporada leonina. Sempre acontece quando o Sol está em Leão, né? E quando a gente fala de Sol, quando a gente fala dessa energia, vou falar dos egípcios. No Egito, esse período, né, essa energia, quando o Sol está em Leão, existe um alinhamento, né, na pirâmide com a estrela Sírius. Os egípcios adoravam, cultuavam Sírius. Por quê? Sírius, ele é o nosso Sol espiritual. Então, Sírius, ele é o que manda essa energia gama. Sírius é o local onde muitas almas vão para estudar antes de encarnarem nas suas missões em outros planetas. Então, antes de vir para a Terra, eu me preparo em Sírius. Ele é como se ele fosse uma faculdade espiritual, onde a gente vai estudar. Então, quem vai encarnar, por exemplo, em Vênus, vai cursar uma faculdade em outro local, em outra estrela. Sírios são, né, ali os professores de Sírios, as aulas, a matéria que a gente vive em Sírios é aquilo que a gente vai viver aqui na Terra. Então, os egípcios já sabiam disso, entendem que é o nosso Sol espiritual. Sempre que a gente está passando por algum processo, a gente tem que se conectar com a energia solar, com o nosso eu interior, com essa centelha divina que está dentro de nós. Então, os egípcios já se falava disso, eles entendiam que ela é a estrela mais brilhante e importante, né, de todas elas. Quando a estrela de Sírius reaparece no céu ao amanhecer, que é justamente nessa temporada, justamente nesse Portal 88, ele dizia, era símbolo, né, de que teríamos uma cheia no Nilo, seria um momento de muita fertilidade nas terras. Então, esperar o portal, esperar o Sol entrar em Leão, esperar esse movimento é como se fosse um momento bom, de colheita, de abundância, de, olha, a gente sai do inverno, a gente sai da escuridão e agora a gente vai brilhar. É o ápice do verão no hemisfério norte também. Então, o 8, esse Portal 88, ele traz essa simbologia para nós. Ele ativa dentro da gente códigos genéticos internos de prosperidade, de abundância, de desejos alinhados com propósito. Porque isso é a energia de Leão. Quem estuda astrologia, quem é leonino, quem gosta dessa parte mais arquetípica de Leão, sabe que Leão, ele é o centro, ele é o eu. Leão é regido pelo Sol, e o Sol, ele é o centro do nosso sistema solar. Ele mantém, né, ele atrai os planetas e as estrelas, ele mantém a sua energia, ele é magnético. Então o Sol, ele é isso, e dentro de nós todo mundo tem um pequeno Sol. Esse portal, ele dá essa energia na gente, no eu, o cuidar de mim, olhar para os meus desejos, o que eu quero manifestar, o que eu quero colher, e o que é que eu esteja colhendo neste momento. Qual é a parcela de culpa que cabe a mim? O que eu plantei lá atrás que agora estou colhendo? Então, a gente tem que entender que existe a nossa marca no universo. Dentro da ecologia existe a pegada ecológica, né? O nosso impacto, a nossa vida, as nossas ações impactam o meio ambiente, o coletivo. Mas existe também uma coisa que a gente chama de pegada energética. Então, a nossa energia, né, ela marca o cosmos, ela marca o coletivo. A gente deixa uma marca energética nos lugares que a gente passa, nas coisas que a gente faz. Quem é mais sensível sabe disso. Olha pra alguém e fala, não sinto uma boa energia daquela pessoa. Às vezes a pessoa, ela tá vestindo um belo sorriso, ela tá linda e maravilhosa, dando risada, mas você sente que aquilo não é de boa índole, de boa intenção. Por quê? Porque a marca energética dela, a pegada dela é outra. Então, esse portal é um chamado pra gente se reconectar com essa essência dentro de nós, com a luz que está no nosso coração, com o nosso eu. É o momento de olhar para o coração. O Leão rege o coração, e o coração é o órgão mais importante para o nosso corpo. Ele é o que vai bombear sangue, que vai fornecer oxigênio, que vai fornecer nutrientes e vitaminas, enfim. Se o coração para, tudo para. A cabeça pode parar, mas o coração não. Então, é o coração o órgão mais importante, a conexão com o nosso chakra cardíaco, é a gente abrir e buscar dentro de nós essa luz. As pessoas são atraídas pela luz. A luz traz o calor. A luz dentro de nós envia luz para o outro, envia amor. Nós somos seres que temos a capacidade de enviar luz para o planeta, de enviar luz para o outro, de colocar boas intenções. A nossa luz impacta as pessoas. O que acontece é que nesse portal
existem algumas coisas que podem ser ativadas, por exemplo, estamos passando, a gente fala muito isso, né, nas lives, a gente explica muito o que é a transição planetária, o que é a gente estar caminhando para uma era da luz. Então a gente está saindo de uma Terra que vibrava em frequências de terceira dimensão. Estamos atravessando, através de todos esses portais, para uma era da luz, para uma era de quinta dimensão. Então precisamos ser, né, pessoas com frequência de quinta dimensão. Deixar para trás o que a terceira dimensão nos trouxe. Deixar para trás o que a Matrix nos causou, nos registrou. Então você tem que deixar para trás sua versão de terceira dimensão. É isso que tem que ser bem aproveitado nesse portal. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Esse é um portal onde existe uma oportunidade da gente se curar, da gente atravessar e se conectar com a nossa verdadeira essência. Por isso que tanto falam que a quinta dimensão é a dimensão da consciência, da pura luz. Não existe medo, não existe falta, não existe escassez na quinta dimensão. Mas não é que ela tá lá no externo, tá dentro de mim. E para isso, eu tenho que ser um ser que não tem medo. Então a primeira coisa, mate dentro de você sua versão de terceira dimensão. Se você é uma pessoa que tem medo, você tem que deixar ela para trás. O que é um ser de quinta dimensão? Ele tem coragem, ele confia em si mesmo. Ele sabe que ele é capaz de realizar. Se eu perdi tudo, eu tenho a força de reconstruir tudo de novo. Porque não está nas coisas, está em mim. Se eu sou um ser que eu sou submisso, o que é um ser de terceira dimensão? O submisso. Aquela pessoa que vai aceitar as ordens e que não vai se questionar, que não vai ficar preso, às vezes, anos, uma vida inteira, em crenças, em dogmas, em processos que nos condicionam, principalmente as crenças que nos limitam. E na quinta dimensão não tem mais crença limitante. Não tem mais esse medo. Lá é amor próprio, lá é a coragem, lá é a autenticidade. Lá eu sou em essência pura e cristalina. Todo o meu ser é assim. E eu vou continuar habitando na Terra. A Terra continuará existindo. Mas os bons e puros de coração herdarão essa Terra. Então, esse portal, ele é um momento onde a gente pode manifestar muitas coisas. Podemos ser melhores desde que a gente plante essa semente. Leão e o Sol é um arquétipo masculino, é um arquétipo Yang. O nosso Sol na astrologia representa o nosso pai. E o homem é o que produz a semente. O glifo de leão lembra muito um espermatozoide. Então nós temos a semente para plantar a vontade, o desejo, a ambição de querer, o que você quer agora. Por isso que muitas pessoas fazem rituais de prosperidade, mas é interessante a gente dizer o seguinte, que bem nesse portal 88, a gente vai estar vivendo uma lua cheia em Aquário. E aí a gente está falando de dois signos que são opostos e complementares. Nós não estamos entrando na era de Leão, nós estamos entrando na era de Aquário, que é o signo oposto a Leão. Porque são opostos e complementares. Leão sou eu, a minha identidade, quem eu sou. Aquário sou eu dentro do coletivo. Sou eu ajudando o próximo. Sou eu impactando os outros ao meu redor. Muitas pessoas fazem pedidos e desejos, né? Por exemplo, como eu quero ser próspero, quanto de dinheiro eu quero ganhar, a quantos bens materiais eu quero conquistar, eu quero um carro do ano, eu quero uma casa do ano, enfim. Isso é desejo de leão. Mas ninguém pergunta, ninguém faz um ritual perguntando assim para o universo, como eu posso ajudar as pessoas a prosperarem? Como eu posso fazer com que as pessoas se tornem ricas? Já parou para pensar que os nossos desejos são totalmente egoístas? Esse portal de leão, ele fala para você cuidar de você. Ele fala para você desejar por você, mas com consciência de eu vou impactar o próximo. Aquilo que eu criar agora vai ter um impacto e uma marca no coletivo e nos outros. Então tem que ser algo, o seu desejo, ele tem que beneficiar você e os outros. Essa é a marca da era de Aquário, era da coletividade, não é a era da competitividade. Então, se você for fazer desejos de prosperidade e de abundância, se você está querendo criar algo novo, se você está querendo estudar, se você está querendo criar algo, né, começar alguma coisa nova, pensa um pouquinho como que isso vai ajudar os outros. O que eu estou querendo levar para outras pessoas? O meu trabalho ajuda os outros? Os outros vão se beneficiar da minha luz?
Eu vou atrair pessoas até mim com a minha luz? Ou não, só eu vou enriquecer com isso? Só eu vou me sair bem? Para pensar. Por isso que tem pessoas que alcançam a sua prosperidade, os grandes empresários que têm grandes empresas, né? Mas quanto mais funcionários eles têm, mais responsabilidades ele tem para com eles. Preciso manter a empresa de pé, preciso pagar meus funcionários. Então, as empresas egoístas, as empresas onde somente os CEOs, os presidentes, os diretores ganham mais do que, né, o pessoal que está lá embaixo, os estagiários, os aprendizes, são as empresas que vão quebrar. E toda a economia está sendo mexida agora com Plutão em Aquário. Nós estamos num momento de travessia para uma nova era. Precisamos ser seres melhores. Precisamos deixar aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos petrifica, que nos causa medo, que nos causa insegurança, e a gente tem que avançar. E exatamente no período do portal, né? Então, assim, o portal, ele tem uma duração total de 21 dias. Mas 7 dias antes, né, da energia central, ele já é aberto. Então, esse portal de Sírius começou por volta, meados ali, de 26 de julho. Ele se intensificou no dia 1º de agosto. Então, ele fica de 1º de agosto até o dia 8/8, intenso. E depois se encerra por meados ali de 15 de agosto. Então, nós temos ainda uma janela de tempo para deixar ir e manifestar. Destruir e recomeçar. E junto desse período, astrologicamente falando, existe essa lua cheia, existe esse momento de despertar coletivo e existe um triângulo, uma trindade de ar acontecendo no céu, com Plutão em Aquário, com Urano em Gêmeos e Marte em Libra. A gente está falando de 3 planetas que estão conversando, que estão se comunicando e auxiliando. É como se eu ligasse para o Marte que está lá no Japão e falasse: preciso da sua ajuda, e ele conseguisse me ajudar na mesma hora, no mesmo instante. E esses planetas em ar fala das novas ideias, da mente que expande. Plutão em Aquário trazendo para nós a força da transformação, da mudança de paradigmas. Urano em Gêmeos falando para a gente romper, para a gente quebrar, para a gente evoluir. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre Urano em Gêmeos, eu vou deixar aqui para vocês. E aí com Marte em Libra, a gente vai agir, a gente vai tomar atitude de forma libriana, pensando nas nossas consequências, ponderando. Libra é o signo da justiça, da balança. Então é como se a gente estivesse num tribunal cósmico e agora a gente está sendo julgados. A gente está vendo quem é culpado e quem não é. E isso acontece na nossa vida pessoal também. A gente vai ver muita coisa boa acontecendo e a gente vai ver também algumas coisas que a gente não vai entender, que vai ser ruim, porém são necessárias, ok? Então, o que a gente pode sentir nesse portal? Sonhos muito lúcidos e vívidos. Dormir muito mal ou a gente ter muito cansaço, um sono excessivo. As emoções, elas ficam à flor da pele, principalmente ligadas ao passado ou a algo envolvendo a autoestima. Então, alguém do passado vem falar algo com você, alguma coisa do passado que você achou que estava resolvido, volta para que você resolva de outra forma, tá? Esse é um portal forte, esse é um portal bom para a gente poder se libertar, para a gente poder romper. Figuras importantes nasceram com a marca leonina dentro de seus mapas astrológicos. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: o nosso Sol dentro do nosso mapa, neste período, é muito ativado e é cobrado. Então, qual que é o seu signo solar? E perceba o que a vida está te pedindo neste momento. Quais são os downloads que você está recebendo do universo agora com esse portal? Por exemplo, Carl Jung, ele tinha o Sol em Leão, ele nasceu dia 26 de julho. E ele trouxe a psicologia analítica, né, esse aprofundar da psicologia e psicanálise para todos nós. A gente tem Mikao Usui, que foi o ser que trouxe para o planeta Terra o Reiki, uma energia de cura fantástica, que a gente cura todas as enfermidades, do físico ao espiritual, a quebra de karmas. Mas a gente também teve outras figuras importantes que viveram o seu sol, viveram o seu leão interno. Papa Francisco tinha um sol em Sagitário. Qual que foi o legado que ele deixou para todos nós? A fé, a humildade. Como um bom sagitariano, ele trouxe novas verdades, mas ele não impôs nada, né? Ele trouxe o conhecimento, ele foi uma figura espiritual, amorosa. Outra pessoa importante que viveu o seu sol foi Chico Xavier. Ele era ariano, ele foi pioneiro, ele iniciou coisas novas, ele iniciou a doutrina espírita aqui no Brasil, ele psicografou inúmeros livros.
e não lucrou com nenhum deles, porque a missão dele era ser ariano, a missão dele era ser corajoso, era começar algo novo. Então, nesse momento, o nosso sol interior, nosso signo solar, tá vibrando, tá recebendo essas altas frequências, e que nesse portal, assim como eu, vocês consigam viver isso, consigam acessar meditações, orações, acender velas, intuir algo, ter um momento sagrado com a sua espiritualidade. Eu tenho os meus livrinhos, meus caderninhos, adoro escrever, adoro contar para mim mesma a minha história e contar para mim mesma a história que eu vou viver mais para frente, porque eu confio que eu vou manifestar essa vida. E eu espero que vocês estejam tendo um bom período aí de agosto e aproveitem esse portal 88, ok? Comentem aqui se vocês gostaram desse vídeo, se fez sentido para vocês. Algum sintoma, por favor, falem aqui para mim, vamos conversar, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês. Vejo na próxima semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.